Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Nesta manhã de segunda-feira, nós estamos com um assunto relativo hoje praticamente ao quadro atual da humanidade. Sempre esteve, mas é um capítulo que nos levará às reflexões e à internalização do conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, propiciando a faculdade de ter uma conscientização do que está acontecendo conosco e com a humanidade também. Vamos ver. O capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo de número 5, os itens 1 e 24. Parece-nos o capítulo mais valioso e robusto do Evangelho segundo o Espiritismo, porque o assunto realmente é tocante. Bem-aventurados os aflitos. E o item que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles se nos apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo, na página 45, com o título A Desgraça Real, quer dizer, a desgraça verdadeira. Como ela mesmo diz aqui no capítulo, no comentário do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo de número 5. Cada capítulo dela, ela comenta um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela fala em desgraça e desgraças. E vai comentar, vai analisar o título Desgraças Real, que estamos aqui no capítulo de número 5. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos, então, começar com o item de número 1, conforme a veneranda benfeitora Joana de Ângeles nos salienta no livro Jesus o Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 1. É uma parte do Sermão da Montanha. Lindo. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Nós vamos logo de cara refletir nisso. No versículo, o verso 5, nós temos bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Mas basta chorar para ser consolado? Não é preciso uma disposição interna de cada um, de resignação, de coragem, de realização, de ações no campo do bem e da caridade para aliviar as suas dores? Sim, mas vamos comentar daqui a pouco. O outro verso, de número 6. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça. Bem-aventurados os famintos e os desejosos de justiça, pois que serão saciados. Alguma injustiça passaram. Famintos, quer dizer, com fome de justiça, desejoso de justiça, pois que serão saciados. Quantas injustiças nós vemos neste mundo, mas vamos já chegar lá. E o versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Perseguição pela justiça divina. Vamos entender isso. Perseguição pela justiça divina. A justiça divina está cobrando todas as infrações que nós cometemos contra a lei de amor. Outro assunto também que nós abordaremos nesse estudo desse capítulo. Por isso que eu falei, esse capítulo é rico, abundante e nos dará a compreensão, a clareza diamantina para nós entendermos a situação do nosso sofrimento, do sofrimento na Terra. Vamos começar então aqui olha, a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, ela sugere, ela cita em dois itens do Evangelho que ela se baseou, mas normalmente ela abrange o Evangelho todo. Ela passeia explicando vários itens do Evangelho, ou de uma só vez ela comenta vários, dá informação, oferece luzes para vários itens. Nós vamos também passear. São mais de 25 itens. Nós vamos agora ao item 3. Justiça das aflições. É o subtítulo deste item. Quando Allan Kardec escreve: as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo,
Justa há de ser essa causa. É o óbvio. As vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Vamos então agora ao item 4. Quando o nosso irmão Allan Kardec, com muita propriedade, fala das causas atuais das aflições. Quando ele começa a elencar imprevidência, orgulho e ambição, falta de ordem, falta de perseverança, mau proceder, desejos ilimitados, uniões conjugais infelizes, ou uniões de sócios ou parceiros por interesse ou vaidade sem participar o coração. Doenças resultantes de intemperança e de excessos de todo gênero. Aí, no final, ele faz uma pergunta para nossa reflexão. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, se não a ele mesmo? Vocês viram como Allan Kardec foi inteligentíssimo, fazendo o elenco das causas, fazendo-nos refletir, reflexionar sobre muitas delas nós realizamos, e depois faz a pergunta: a quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Vamos ver então agora no item 5. Não existe falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração às leis de Deus que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que ele pecou. Vocês estão vendo? A justiça divina é uma justiça que realmente registra com imparcialidade, devolvendo a cada um, como disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. Agora vamos ao item 6, quando Allan Kardec fala das causas anteriores das aflições, anteriores de outras existências, de nossos períodos de vivência anterior. Capítulo 5, item 6, quando Allan Kardec escreve: o homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. Eu posso não ser punido nessa existência atual, ou não posso, às vezes, nem sempre eu sou punido completamente, mas eu não vou escapar nunca às consequências de suas faltas, das minhas faltas. Não, ninguém escapa. Nós temos a opção de fazer o bem, como a veneranda benfeitora Joana de Ângeles há quase 30 anos nos alerta, para que nós façamos, porque ela cita a lei de compensação, ou a lei de causa e efeito. Ela foi o único espírito que colocou esse nome na lei de causa e efeito, a lei de compensação. Por que isso? Vocês da Casa de Guará sabem, mas muitos ainda precisam internalizar isso. Quando nós transgredimos a lei de amor, nós causamos uma desarmonia no universo. É necessário com urgência reparar e transformar em harmonia. E a reparação só pode ser feita com amor, com o bem, no amor na forma sublime da caridade. Quando nós exercemos isso, cada ação no campo do bem, cada ação no campo da caridade, no mesmo quantio, na mesma quantidade energética, nós resgatamos, apagamos uma falta anterior que tenhamos cometido contra a lei de amor. Então nós compensamos pelas nossas boas ações do bem aquilo que nós fizemos no passado. Aí vocês perguntarão: Ari, então quer dizer que se nós sofremos muito é porque as nossas transgressões, o nosso débito é enorme, ou então nós estamos fazendo pouca ação de caridade e do bem? Exatamente. Isso é o raciocínio correto. Ou as nossas transgressões são inúmeras, os nossos débitos são de montante grandioso, que às vezes uma reencarnação não dá só para resgatar, ou então nós estamos amando pouco, realizando pouco, enxugando poucas lágrimas. Por isso que nós devemos seguir o exemplo da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, que eu sempre me lembro. Deixe a luz do seu amor brilhar em todas as direções. Ela vai
escolher as pessoas que efetivamente precisam ser amadas. É esse importantíssimo conhecimento de que eu me valho sempre para fazer o bem, enxugar lágrimas, não importa com quem eu estou fazendo, Deus encaminha essa pessoa para que eu possa atender às suas necessidades e resgatar o meu passado. Daqui a pouco vocês vão ver isso numa referência histórica que vocês vão anotar aí o que eu estou dizendo. Vamos agora ao item 7. Quando Allan Kardec diz: o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre o que fez sofrer aos outros. É a lei de retorno. Então nós vamos verificar agora no item 7. Se o homem foi duro e desumano, poderá ser tratado duramente ou com desumanidade em outra oportunidade. Se a pessoa foi orgulhosa, poderá nascer em condição muito humilde. Se foi avarento, egoísta, esbanjador, poderá ver-se privado do necessário. A veneranda benfeitora Joana de Ângeles nos diz em um livro anterior: o que te faltas hoje, malbaratastes ontem. E agora a última recomendação de Kardec: se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, etc, etc, e assim sucessivamente. Daí porque nós vamos entender a justiça de Deus que se realiza, se materializa em cada reencarnação. Vamos ainda ao item de número 7. Jamais deve o homem esquecer que se acha no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso aqui. A cada vicissitude cumpre-lhe lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria, e que só de si depende não voltar a este mundo trabalhando por se melhorar. Conselhos e mais conselhos, para que o nosso proceder seja cada vez aprimorado. Vamos agora no item 9. Quando Allan Kardec escreve: não há crer, ora, não há o que acreditar, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo caracteriza a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas, buscada pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso espiritual. Assim, Allan Kardec conclui: a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova serve de expiação, ou é uma expiação, para nós aprendermos. Aí vocês perguntarão: mas Ari, o que é prova? O que é expiação? Você já nos falou uma vez. Será que você podia buscar um esclarecimento para relembrar-nos de novo? Claro que eu posso fazer isso. E eu vou buscar onde? Eu vou buscar aqui, olha, no livro aqui, ó, que vocês estão vendo, velhinho aqui, O Consolador, de Emmanuel, na pergunta 246, quando ele escreve: provação é a luta que ensina ao espírito rebelde preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Um exemplo de provação, Ari. Ora, uma espécie de provação. A obsessão, por exemplo, é uma espécie de provação. É a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Porque provação é sintonia, é atração, é vinculação com a espiritualidade inferior. E o que é expiação? Emmanuel nos explica aqui, numa linha: é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Portanto, quando nós transgredimos a lei de amor, nós cometemos um crime. E o retorno vem sob forma de pena. É uma autopunição, porque nós já sabemos que, se transgredir a lei de amor, o retorno a recebemos. Eu sempre classifico o que o espírito identifica como autopunição, porque se eu sei, como Jesus diz, meu fardo é leve e meu jugo é suave. O fardo é leve, olha, obedecer à lei de amor. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Respeitar a lei de amor, e a outra, praticar a lei de amor. Não fazer o mal e fazer o bem. Coisa tão simples, tão linda, que nos faria realmente receber a nossa libertação e a nossa felicidade relativa já já. Vamos agora ao item de número 10.
Olha que esclarecimento maravilhoso do nosso irmão Allan Kardec. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve alegrar-se à ideia da sua próxima cura. A justiça de Deus está cobrando, está devolvendo aquilo que você semeou, o que eu semeei. Então, o que é que eu devo fazer? Alegrar-me. Puxa, a justiça de Deus está cobrando e eu estou pagando. Eu tenho de ter resignação, mas ao mesmo tempo eu peço a Jesus, a Deus, que me dê forças, coragem para poder fazer o bem, levantar-me do leito, trabalhar, fazer o bem, enxugar lágrimas, porque a proporção que eu vou resgatando com a minha resignação, eu vou trabalhando e fazendo o bem. Eu me lembro agora, Jerônimo Mendonça, que levou o apelido de o gigante deitado. Ele vivia numa maca, viajava numa Kombi, deitado, os olhos quase cheios de enxergar, com os óculos escuros, só manejava a cabeça, mal as mãos, e fazendo palestras em todo lugar que ele ia. Ele tinha resignação, porque o que ele tinha feito em outras existências era tão grave, o débito era tão grande, que ele estava ali resignado, sofrendo, paralítico totalmente, mas ele ainda aproveitava para falar, porque ele lia muito a doutrina espírita e liam para ele também, e ele ia fazer palestras maravilhosas e sempre alegre, sempre feliz, ainda semeando para poder atenuar mais o sofrimento dele. E isso é o que nós devemos fazer, é o exemplo que nós devemos seguir. E uma vez contavam lá em Uberaba, quando nós estivemos lá, uma história de Jerônimo Mendonça, que depois de uma palestra, ele e Divaldo, ele passou por Divaldo, para Divaldo falar com ele, Divaldo pegou na mão dele, ele sem enxergar direito, e disse: "Ei, Divaldo, no fim das palestras, você fez uma palestra bonita, mas, no entanto, quem sai carregado sou eu." E Divaldo ficou quase que com lágrimas nos olhos, vendo o humor dele, mesmo diante daquele estado assim, tão desagradável para qualquer um. E ele feito, por isso que chamavam ele o gigante deitado, porque com aquele todo sofrimento, ele tinha resignação e não deixava de fazer o bem. Por isso que Allan Kardec diz, desse espírito depende a resignação para tornar proveitoso o seu sofrimento e não estragar o seu fruto com as suas impaciências, com as suas reclamações, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Façamos como Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Vamos agora para o item de número 11. Olha que coisa interessante. Observem, frequentemente, não é sempre, frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Pouco importa ao homem saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Tenho de ter confiança em Deus. Uma vez eu li uma coisa que me impressionou e me convenceu pela segurança doutrinária da veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Se Deus concedesse a uma pessoa o direito de saber o seu passado, que nós esquecemos quando reencarnamos, se concedesse a um, teria de conceder a todos, como justiça. E o que é que aconteceria? Nós voltaríamos ao mesmo status quo anterior, todo mundo vendo quem me matou, eu vendo quem eu assassinei, e aí ficaria o transtorno coletivo novamente. Por isso que Deus faz com que esqueçamos. Mas, vou repetir, frequentemente o espírito renasce no mesmo meio. Meio, pode ser o bairro, pode ser a cidade, pode ser o estado, mas que isso vai ficar próximo daquele. Frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Aí vocês vão se lembrar daquilo que eu disse, que a veneranda me escreveu num dos seus livros, que eu me lembro sempre: mantenha sempre acesa a chama do teu amor, certamente ela irá brilhar a quem precisa receber a sua luz. Vocês estão vendo? Que beleza, quanta coisa boa para nós aprendermos nesta manhã de hoje. Vamos agora ao item 12. Quando Allan Kardec diz, estas palavras, abre aspas, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, fecha aspas, podem ser traduzidas assim, 2 pontos. Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes,
visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas faltas passadas vos fizeram contrair, suportadas pacientemente. Na terra, essas dores vos pouparão séculos de sofrimentos na vida futura. Vocês estão vendo a realidade das leis, como são proporcionadas, sempre com a oportunidade de nossa regeneração. Agora vamos ver o item 19. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Por que agora murmurar? Eu vou mudar o verbo para colocar como se fosse eu. Como desencarnado, Ari, quando você pairava no espaço, você escolheu as suas provas, julgando-se bastante forte para suportar. Por que agora você está reclamando? Vocês estão vendo, meus queridos irmãos? Todos nós somos receptores desta pergunta que Allan Kardec nos faz. Porque no Evangelho nós identificamos que a fé é o remédio do sofrimento. Mas como é que nós vamos identificar a praticidade desta frase? A fé é o remédio do sofrimento. Como é que colocamos essa frase em ação? Realmente como remédio do nosso sofrimento. Nós vamos procurar Allan Kardec para falar mais sobre a fé. No capítulo 19, não é esse, é aqui no anterior. No capítulo 19, no item 5, Allan Kardec escreveu: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica as suas qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível, pela força de vontade. Quer ver um exemplo? Eu vou trazer para vocês. Vocês se lembram a mulher hemorroísa, 12 anos com fluxo de sangue. O que era isso? 12 anos com uma menstruação. 12 anos. Pelas leis judaicas, ela era considerada imunda, impura, e tudo que ela tocasse virava impuro. Onde ela sentasse virava impuro, a câmara virava impura. Por isso que ela teve o cuidado, mesmo sofrendo, de não tocar em Jesus, mesmo se arrastando. Quando ela procurou Jesus, ela imaginou: se eu tocar na ponta de seus vestidos, de sua roupa, eu ficarei curada, porque ela tem esse poder de atrair o fluido de Jesus para si mesmo. Vocês observam que é isso que nós precisamos ter na nossa vida? É essa fé robusta, porque ela nem tocou em Jesus, porque ela não queria, segundo as leis judaicas, se ela tocasse em Jesus, Jesus virava impuro. Ela teve cuidado de tocar, mesmo com toda a dor, ela ainda se preocupou com Jesus. Eu vou trazer para vocês aqui um exemplo muito interessante do livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 15, item 11, quando fala sobre a mulher com fluxo de sangue. Quando Allan Kardec escreve: é de notar-se que o efeito que a mulher recebeu não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Ele nem sabia que a mulher estava ali no meio da multidão. Não houve magnetização de Jesus, não houve imposição das mãos de Jesus. Bastou a irradiação fluídica normal que ele fazia, que ele irradiava do seu perispírito para realizar a cura. Então Allan Kardec faz uma outra pergunta: mas por que essa irradiação se dirigiu somente para aquela mulher e não para outras pessoas, uma vez que Jesus não pensava na mulher e tinha a cercá-lo uma multidão enorme? E Allan Kardec responde: olha observem que coisa linda. É bem simples a razão. O fluido foi atraído pelo desejo ardente da mulher, pela confiança dela, numa palavra, pela fé que ela tinha de atrair a energia de Jesus. Razão, pois, tinha Jesus para dizer: tua fé te salvou. Mas Jesus sentiu. Foi que ele disse: quem me tocou? Pedro disse: Senhor, são tantos que te tocam. Sim, mas eu senti que saiu uma grande quantidade de fluido de mim. Naquela época não existia essa palavra. Ele disse: eu saí que saiu uma grande virtude de mim.
Porque ela traiu, ela, com a sua vontade, ela puxou esse fluido. Vocês estão vendo? Vamos voltar agora para o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos voltar porque o capítulo 2, eu estou me emocionando e aí eu vou fluindo, eu vou andando e vocês temos um tempo para fazer. Mas são tantas coisas que vêm, tantas coisas lindas, que eu fico com vontade de ensinar tudo para vocês. Agora o capítulo, o item que ela fala bem, a desgraça real, quer dizer, a desgraça verdadeira. Capítulo 5, item 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. A hora que começamos do item 1, já estamos no item 24. Quando ele diz aqui, Allan Kardec, a verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Um exemplo, se alguém, por exemplo, furta algo de outra pessoa, as consequências dessa coisa que foi subtraída vai trazer prejuízo para outra pessoa. Então, por isso que ele diz, a verdadeira desgraça, porém, está nas consequências do fato, mais do que no próprio fato. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver as suas consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem surgir. É lá que eu vou fazer a colheita do que eu estou plantando agora, do que nós estamos plantando agora. Vamos agora com o auxílio da veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Aqui, Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, página 45, quando ela começa a identificar. Desgraça é todo acontecimento funesto, desonroso, que aturde e desarticula os sentimentos, conduzindo a estados de grande desespero. Chegando de surpresa, estiola a alegria, quer dizer, mata, faz desaparecer a alegria, conduzindo ao corredor da aflição. Somente quem pode avaliar o peso de angústias, aquele que lhes experimenta o guante cruel. As desgraças que se constituem consequências de atos infelizes, arquitetados por quem ora lhes padece os efeitos danosos. Estas, sim, são as desgraças reais, porque consequência do ato que a pessoa praticou. Eu vou repetir para vocês entenderem bem. As desgraças que se constituem consequência de atos infelizes, consequência de um ato infeliz. Praticou o ato, a consequência foi um sofrimento naquele que sofreu o ato, que se constitui consequência de atos infelizes, arquitetados por quem ora lhes padece os efeitos, quer dizer, fez alguém sofrer e agora, numa outra encarnação, está padecendo os efeitos danosos, o retorno daquilo que fez. Estas sim são as desgraças verdadeiras, as desgraças reais. Você fez alguém sofrer e aquele sofrimento volta. O efeito danoso em outra existência são as desgraças reais verdadeiras, que retornam pela lei de causa e efeito. Vamos agora na página 46. Quando se é responsável pela infelicidade alheia, ao trair a confiança, ao caluniar, ao investir contra valores éticos do próximo, semeando desconforto ou sofrimento, a isso chamaremos desgraça real, porque o seu autor não fugirá da própria consciência nem da consciência cósmica. Vocês viram que sofrimento a pessoa vai colher fazendo isso? Sob outro aspecto, ela faz ponderação. O prazer gerado nos ganhos desonestos. Quantas pessoas são prejudicadas por ganhos desonestos? As posições de relevo que se fixam no padecimento de outras vidas, estiolando tantas vidas. O triunfo que resulta de circunstâncias ruins para outra pessoa. Os tesouros acumulados sobre a miséria alheia. O desperdício e abuso ante tanta miséria constituem fatores propiciadores de dolorosos efeitos e são desgraças inimagináveis. Vocês estão vendo?
a razão de tanto sofrimento no mundo, desgraças inimagináveis, como diz Joana de Ângeles, que um dia ressurgirão em copioso pranto, em copiosas lágrimas, em angústias acerbas, em solidão e deformidade física de toda ordem, pela necessidade de expungir-se, libertar-se, reeducar-se no respeito às leis soberanas da vida e aos valores humanos desrespeitados. O que os outros passaram de fome, de aleijão, isso e aquilo, de suicídio, volta tudo para a pessoa que fez isso. Todos os que choram, continua venerando a benfeitora Joana de Ângeles, os famintos e os sequiosos de justiças, os padecentes de perseguições, todos momentaneamente em angústia, logo mais receberão o quião do pão, da paz, da vitória, se souberem sofrer com resignação, após haverem resgatado os compromissos infelizes a que se entregaram anteriormente e geradores da situação atual aflitiva. Vocês estão vendo? Receberão o pão, a paz, a vitória, se souberem sofrer com resignação, após haverem feito o resgate dos compromissos infelizes. Vocês estão vendo como é a lei? Por isso que é preciso divulgar isso, para as pessoas terem consciência das suas responsabilidades, o que vai acontecer no futuro. Nós vamos agora pedir o auxílio. A veneranda benfeitora Joana de Ângeles tem sido tão maternalmente bela conosco, com nós todos. E nós trouxemos aqui Seja Feliz Hoje, capítulo 55, quando ela escreve aqui: a dor é a ausência do amor que cobre a multidão de pecados. Que coisa linda! Por isso que chegou um dia que Jesus, vendo que havia necessidade, Jesus abriu o coração para dizer: isto eu vos ordeno. : amai-vos uns aos outros. João capítulo 15, versículo 17. Vocês estão vendo o que é a vontade de que nós não sofrêssemos mais. Porque ele sofria, como diz a professora Amélia Rodrigues, raramente ele sorria. Na maioria das vezes ele estava constrangido, chorando, não de dor nem de sofrimento. É pela dificuldade que nós temos de realizar o bem, de fazer o perdão, de amar-nos uns aos outros. Será que Jesus ainda está passando por esse sofrimento, essas mágoas, vendo o mundo como está? É preciso que nós tomemos uma atitude. É preciso que nós abramos o nosso coração e paremos de nos lamentar, de ficar em cima de uma cama resmungando e partir para mostrar a nossa resignação a Ele diante da recepção daquilo que nós proporcionamos às outras pessoas e pedir forças, coragem, saúde, mas para trabalhar em favor do próximo, para fazer o bem, para poder terminar de liquidar todos os nossos compromissos ainda contabilizados no plano espiritual. Neste livro lindo aqui, Libertação do Sofrimento, na página 89, ela escreve: Jesus demonstrou que a força do amor muda a direção moral do planeta e dos seus habitantes, sem necessidade da agressividade, sem necessidade do crime, sem necessidade da astúcia, sem necessidade da morte. Vamos voltar a Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, na página 90, lá adiante do capítulo que nós estamos estudando, quando ela diz aqui: o que é que o amor, já falamos que faz a compensação do que nós fizemos de transgressões, mas tem outra coisa que nós precisamos relembrar: o que o amor provoca em nós quando nós amamos. Ela diz aqui: o amor dinamiza os potenciais internos do ser, contribuindo para que os neurônios e as glândulas do sistema endócrino produzam enzimas saudáveis que imunizam o ser em relação a diversas infecções, enquanto vitalizam o sistema emocional e o sistema psíquico. Então vocês vão identificar, quer dizer, além de promover o resgate das nossas faltas passadas, nos traz a saúde para o nosso corpo, que se refletindo na nossa mente. Que coisa maravilhosa! E nós vamos concluir
com uma mensagem, um pensamento de Divaldo Franco. Eu já cantei tanta coisa para vocês tantas vezes que eu já praticamente fixei na minha memória. O livro Um Encontro com Jesus, na página 191, quando Divaldo escreve: hoje, quando a psicologia filosófica nos ensina que o amor é uma questão de saúde, o amor deixa de ser uma virtude e torna-se uma proposta psicoterapêutica. Vocês estão vendo, meus queridos, que coisa linda. E nós vamos concluir com uma oração neste período de tanto de atletismo, de Olimpíada. Vale a pena citar esse caso. A oração de um atleta americano que aos 24 anos ele ficou paralítico e encontrou Deus no sofrimento. É uma coisa que às vezes me comove. Quanto é preciso sofrer, Senhor, para que nós encontremos o Pai? Por que esse método? Eu sei que poderia ser, Senhor, o método do amor, como o Senhor nos ensinou da Galileia, mas ainda insistimos no caminho da dor. E a dor é o medicamento que nos fará abrir os olhos e o coração para o Senhor e para o Pai. Foi o que aconteceu com esse atleta americano, que aos 24 anos de idade ele ficou paralítico e encontrou Deus no sofrimento. Essa mensagem eu trouxe desse livro aqui, Mensagens e Orações Inesquecíveis, do Padre Juca, editora Vozes, de 1987, quando eu comprei esse livro. Vejam que coisa linda que ele escreveu. Não recebi nada do que pedi. E ele começa o título: pedi a Deus para ser forte, a fim de executar projetos grandiosos, e Deus me fez fraco para conservar-me na humildade. Eu pedi a Deus que me desse saúde para realizar grandes empreendimentos, e Deus me deu a doença para compreendê-los melhor. Eu pedi a Deus a riqueza para tudo possuir, e Ele me deixou pobre para que eu não me tornasse egoísta. Eu pedi a Deus o poder para que os homens precisassem de mim, e Ele me deu a humildade para que eu precisasse deles. Pedi a Deus para gozar a vida, e Ele me deixou a vida para que eu pudesse gozar de tudo. Senhor, não recebi nada do que eu pedi, mas me deste tudo de que eu precisava, e quase contra a minha vontade. As preces que eu fiz foram ouvidas. As preces que eu não fiz, Senhor, foram ouvidas. Louvado sejas, ó meu Deus, dentre todos os homens, ninguém tem mais do que eu tenho. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque cada lição o Senhor me abre os olhos. O Senhor me conduz as mãos para pegar os livros da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, que me fazem reviver os compromissos e os comportamentos que eu devo ter dentro da resignação diante da dor do sofrimento, mas devo me espelhar em Jerônimo Mendonça, que mesmo aleijado em cima de uma cama, somente a boca batendo e cego, precisando de um saco de 30 quilos de areia para colocar em cima do pulmão para poder respirar. E ainda assim, Senhor, fazia semeadura de amor, comentando o teu evangelho em cima de uma cama carregado pelos outros. Senhor Jesus, faze de mim, Senhor, um instrumento da tua paz, do teu amor e da tua luz. Seja conosco, que as tuas bênçãos, Jesus, alcance todos esses que estão nos seguindo. Plenifique todos os seus lares, envolvendo-os todos de paz, e que recebam nesta oportunidade a conscientização, como estou recebendo, de que nós precisamos abrir o coração para fazer o bem, para fazerem a enxugação de lágrimas, para fazer a caridade, e ao mesmo tempo que ter resignação para todos os nossos sofrimentos, sem nunca reclamar, sem nunca dizer uma palavra de insatisfação, porque Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é fiel em todas as coisas que nos promete para o nosso bem. Que tenhamos sempre a oportunidade de sentir e ouvir Jesus através do seu evangelho, e que esse amor que ele nos irradia, o amor de misericórdia, estejam em todos os seus corações.
hoje, amanhã e para sempre. Deus os abençoe, meus queridos irmãos. Que Jesus os ilumine sempre. Que assim seja.